Vamos lá então, queridos, vamos dar início à nossa última parte. Hoje não ao vivo, porque estamos sem internet, mas estamos gravando para mandar para os irmãos. O pastor João já mandou a mensagem, em especial os irmãos que moram longe ou que trabalham, como o nosso diácono Marcos, né? Que é o que mais me cobra quando a gente não consegue transmitir, mas que, se Deus quiser, estarão recebendo essa mensagem depois, né? Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 45. E eu vou pedir hoje, como o texto é longo, eu tenho esse hábito, né? Mantenha a sua Bíblia aberta ou acessada. Nós vamos orar, eu vou iniciar o sermão e vamos lendo à medida que vamos explicando, né? Para que assim possamos ter um desenvolvimento melhor e mais dinâmico da pregação. Vamos orar nesse instante então. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Te adoramos, bendizemos e glorificamos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos estar na Tua casa, de podermos expor a Tua palavra e que, ó Deus querido, tudo esteja no centro da Tua vontade. Fale através da nossa instrumentalidade, alcance corações não apenas aqui, ó Deus, mas em outros lugares que hão de ouvir a gravação, que tudo esteja no centro da Tua vontade, que a Tua palavra fale, que o homem seja reduzido, Teu Espírito exaltado, Teu Filho glorificado. Oro em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos imaginar um povo então exilado, né? Vamos recapitulando aqui. Isaías está profetizando nos capítulos 44 e 45, profetizando algo que ainda vai acontecer, que é exatamente o exílio babilônico de Judá, né? E ao mesmo tempo, exilada, a nação vai poder ver a queda de outras nações poderosas, como o Egito, como a Etiópia, como Sabá ou Sebá, reinos com uma estatura imponente, muitas riquezas, que vão se curvar diante da Babilônia, como muitos já tinham se curvado diante da Assíria, né? E só que agora Isaías está falando de algo que não vai ser por força humana, mas vai ser pelo poder de Deus, pelo decreto soberano de Deus. Então essa visão de Isaías, ela está ecoando até os nossos dias. Isaías escreve no século VIII antes de Cristo, e ele divide esse livro, pelo menos eu vejo, como eu falei aqui na devocional, né? Ele divide esse livro para mim em três grandes partes, a maioria divide em duas, né? Eu coloco três, que seria o juízo sobre Judá e as nações, depois sobre o conforto e o exílio, né? E a restauração, e por fim as promessas escatológicas. Então estamos no coração da segunda parte. Na segunda parte, onde o profeta vai anunciar ainda o servo sofredor e a glória futura de Sião. Ciro é mencionado por nome duas vezes, capítulo 44, capítulo 45, ele é chamado de o meu ungido, né? E no capítulo 45 há uma ênfase na unicidade de Deus contra os ídolos babilônicos, e isso era muito comum, né? As nações terem vários deuses, né? Se curvarem a ele. Então nós estamos diante de um contexto do declínio do Império Assírio e a ascensão do Império Babilônico, e Judá então vai voltar a enfrentar a infidelidade, ou melhor, vai voltar a enfrentar o cativeiro por causa da infidelidade. O Egito é o chamado, no texto, nós vamos ver, é o sul, a Etiópia é o Cush, e o Sebá é a Arábia hoje, né? Centros comerciais extremamente ricos, né? Onde Deus vai usar então Ciro para libertar o seu povo. Vamos fazer a primeira leitura então, Isaías 45, versos 14 e 15, diz assim: assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles o seguirão, presos com correntes, se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Então a primeira parte que nós vemos é a submissão das nações e um Deus que é oculto. Mas o que nós vemos aqui? Um Deus prometendo a Israel as riquezas do Egito, da Etiópia, de Sebá, povos, né,
fortes, grandes, que hão de se prostrar diante de Deus. Então o texto, quando diz, certamente Deus está com você, é o reconhecimento, né, desses povos diante da grandeza de Deus, né? Aí vemos também a conversão dos opressores, e a eleição de Israel fica muito destacada, fica muito evidente. Ao dizer no verso 15 que o Deus que se esconde, Isaías não está falando que Deus está ausente, mas é de um agir que eu diria antagônico ou paradoxal, onde Deus parece oculto quando o seu povo está no exílio, porém Ele está agindo por trás de todos os impérios, agindo usando homens como Ciro. Ele também vai usar Nabucodonosor, ele vai usar outros reis ímpios, ele vai conduzindo a história. Quando o texto fala que ele está oculto, é nesse sentido. Ele não aparece, mas ele está, é como se fosse, é complicado falar isso, que podem achar que nós somos marionetes com Deus, mas não é isso não, tá, gente? Nós somos bem responsáveis diante de Deus. Mas no teatro de marionetes, as pessoas que mexem, né, a marionete, você não vê. Então, quer dizer, elas estão escondidas. É mais ou menos isso que Isaías está tentando dizer. Deus, ele mexe na história, ele conduz a história, ele leva a história para onde ele bem entende, mas ele não vê. Então, Deus que se esconde. E quando você chega no Novo Testamento, né, nós vemos isso acontecendo. E hoje, praticamente, quando nós olhamos para a forma como Deus está deixando as coisas caminharem, eu estou usando a expressão deixando, eu coloco entre aspas isso aqui, tá? Mas ele continua no controle da história. Então, Ciro seria instrumento de Deus, né? A aparente demora e o silêncio fazem parte do método soberano de Deus para humilhar os ídolos, para exaltar a sua graça. Isso vai acontecer de novo no Novo Testamento. Lá em Romanos 14, 11, Paulo ecoa Isaías 45, 23, dizendo que todo joelho vai se dobrar, todo joelho vai se curvar diante dele. E é interessante quando nós olhamos aqui, que tem um aspecto cristológico. Porque no Novo Testamento, é diante de quem que Deus dobra, que os homens dobram os seus joelhos? Cristo. No Velho Testamento, em Isaías, é diante de Yahvé. É por isso que eu acho estranho quando existem pessoas que se dizem cristãs, mas que não conseguem dizer que Jesus é Deus. O próprio texto bíblico, de uma forma direta e indireta, mostra Jesus como Deus. Ele é o Yahvé. Ele é o Yahvé que todo joelho vai se dobrar. Agora, no Novo Testamento, aponta exatamente para ele. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Filipenses 2:10 é outro eco de Isaías. As riquezas das nações e sua submissão são vistas poderosamente em Isaías. Depois nós vemos a vergonha dos ídolos e a fidelidade de Deus, versos 16 a 19, diz assim: ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos, juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Aqui Isaías está olhando para artesãos de ídolos. Ele já tinha falado disso no capítulo 44, quando ele fala do artesão, ou mesmo do oleiro, quando criam imagens que vão ser quebradas, do artesão que corta uma árvore, e é uma trabalheira danada para criar um ídolo. Eles serão envergonhados, e por trás de tudo isso tem a salvação. Israel será salvo.
e não será confundido. Deus jura pela sua própria vida, fala o que é justo, não é segredo, não é em segredo nas trevas. E aí ele convoca toda a terra para a salvação. E a vergonha aqui não é só emocional, a vergonha aqui é jurídica e escatológica. No tribunal de Deus, e a gente vê isso também em alguns capítulos de Isaías, nós vimos isso, nós vamos ver isso em Miqueias, nós vamos ver isso em Amós, nós vamos ver isso em algumas passagens de Ezequiel, Deus convocando nações, convocando povos diante do seu tribunal. No tribunal de Deus, os ídolos e os seus seguidores serão expostos como fraude, enquanto Israel há de permanecer de pé, porque a sua salvação descansa na fidelidade do Senhor e não nos méritos do povo. Então as nações podiam estar olhando para Israel, podiam estar debochando de Israel, mas Deus estaria salvando pela sua própria graça, pelo seu próprio poder. A expressão injustiça, no verso 19, aponta para o modo como Deus fala e age. Tudo o que ele declara é conforme a sua retidão, e principalmente sua retidão pactual, o pacto que ele estabeleceu com Israel, o pacto que ele estabeleceu com Davi, o pacto que ele estabeleceu com Noé. Ele vai cumprindo cada um desses pactos ao longo da história. Esse e em justiça antecipa e dialoga com o servo justo de Isaías 53. Aqui o profeta está preparando o caminho para chegar em Isaías 53. Ele está preparando o caminho para chegar ao servo sofredor. Israel, então, tem a promessa de que não seria envergonhado e encontraria o seu ápice no servo sofredor. Encontraria o seu ápice no Messias, que toma sobre si nossa vergonha e troca por justiça. Jesus se torna a nossa justiça. Quando eu olho para um contexto mais amplo e volto para o capítulo 44, eu vejo um contraste. O profeta ali, ele vai ridicularizar, como eu estava falando, o artesão que corta madeira, outra metade faz fogo, outra metade fabrica um Deus. Ele vai mostrar o oleiro divino, né, que molda o povo e a história, os ídolos sendo produtos da criatura, vazios, incapazes de salvar. E aí Yahvé é o Criador que forma a terra para ser habitada. É Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus falando através do seu povo e agindo em favor do seu povo. Aí entramos no tribunal, versos 20 a 21, a convocação. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador, não há além de mim. Agora Deus convoca então os sobreviventes, aqueles que sobreviveram. Ele convoca a tomar conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Não há outro Deus, não há outro Deus salvador. É um debate cósmico, é Deus agindo. Ídolos não predizem, mas Yahvé sim. É dizer que a profecia de Isaías não é profecia, mas foi escrita depois que Ciro surgiu, mostra o quanto temos cristãos sem fé na palavra de Deus. Deus está convocando nações a um tribunal para testar a capacidade de seus deuses. Quem anunciou séculos antes a queda da Babilônia? Quem anunciou séculos antes a vinda do Messias? Quem anunciou séculos antes Alexandre o Grande, lá em Daniel? Quem anunciou a segunda vinda do Messias junto com a primeira, como lá em Malaquias? Deus convoca um tribunal para mostrar que Ele é Deus. Nenhum outro ídolo, nenhum outro ser pode fazer o que Ele fez. Os ídolos são obras humanas,
são mudas, são cegas. Só o Senhor domina a história e futuro. O chamado não é apenas intelectual, é evangelístico. Ao perceberem que apenas Yahvé falou e cumpriu, os sobreviventes são confrontados com a realidade de que o Deus de Israel é ao mesmo tempo único, justo e perfeito em seu juízo. E, por fim, nos versos 22 a 25, a universalidade da salvação. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Voltem-se para mim e sejam salvos. Todo joelho um dia vai se dobrar, toda língua um dia vai jurar. Em Yahvé está toda a semente de Israel. Em Yahvé está toda a obra para o seu povo Israel. E agora nós somos parte desse povo. A igreja é parte desse povo. Nós somos a videira enxertada, que está crescendo, que está desenvolvendo. Escatologicamente temos um apontar ao reino futuro, onde as nações hão de voltar a Cristo. Ungido definitivo, não um ungido tipológico como Ciro, como Nabucodonosor, como o próprio Davi, como o próprio Moisés, e quanto tantos outros personagens do Velho Testamento, não, mas como o tipo definitivo, um ungido definitivo. O convite não é apenas individual, é coletivo, é cósmico. O mesmo Deus que criou e governa a história, convoca todos os povos ao arrependimento. O juramento divino garante que sua palavra não há de voltar atrás. Haverá um dia em que toda resistência cairá e cada criatura reconhecerá publicamente a justiça e o poder de Yahvé e de Cristo. E nessa perspectiva, a justificação de Yahvé já é desfrutada por todos aqueles que se rendem, que creem, que aguardam a consumação plena, quando o reino do Messias for completamente manifestado, unindo o Israel nação, o Israel do Antigo Testamento, com o povo definitivo de Deus, formado pela igreja. Como eu almejo esse momento em que todos nós estaremos juntos, um só povo, uma só nação, uma multidão diante do trono. O que nós podemos aprender desse texto? Primeiro, precisamos reconhecer o Deus soberano sobre toda a história. Não esqueça disso. Nunca esqueça disso. Assim como Ciro foi instrumento involuntário nas mãos de Deus para libertar Israel, hoje o Senhor governa presidentes, ditadores, mercadores, sistemas ocultos, tudo Ele governa. Ele é o Senhor. Os versos 14 a 17 mostram egípcios e etíopes, antigos opressores, agora como escravos voluntários, confessando: Deus está em você. A cena antecipa a conversão de inimigos em adoradores, antecipa a conversão de gentios como nós, que nos curvamos diante desse Deus, como nós que aceitamos a obra desse Deus. E Jesus, o Rei dos Reis, é o ápice de tudo isso. Sob a sua autoridade, nós estaremos para sempre. Sob a autoridade aparente de Pôncio Pilatos e do Sinédrio, ele foi para a cruz. Ele foi morto, transformando o maior ato de injustiça no maior bem eterno, nossa redenção. Praticamente, quando notícias globais nos afligem, como guerras, lutas, terremotos, crises econômicas,
eleições manipuladas, leis injustas. Não leia apenas manchetes, não leia apenas o que os jornais mostram. Leia a história à luz da providência divina. Leia a história à luz da palavra de Deus. Curve-se ante o Deus que se esconde, sim, mas não por ausência, mas porque está controlando, para conduzir, para que nos bastidores a trama dele se concretize. Em vez de vivermos dominados por ansiedades políticas, econômicas, teorias de conspiração ou coisa parecida, devemos nos lembrar que quem faz ouvir desde a antiguidade é quem cumpre toda a sua palavra. Ele molda cada ato, ele molda a geopolítica, essa palavrinha moderna, né, que as pessoas gostam de usar, geopolítica. Ele molda. E tudo isso visando a sua glória e a salvação do seu povo. A sua glória e a entrada dos gentios na sua família. Gentios como nós. Por isso que precisamos pregar. Por isso que precisamos mostrar. No verso 22 ele diz: olhem para mim e sejam salvos. Não é o convite para olhar para governos, mas para olhar para o Deus que salva. E isso deve ser aplicado anunciando a segurança final da igreja. Segurança essa que não está na estabilidade das democracias. Segurança essa que não está na estabilidade do poder econômico. Mas simplesmente por confiarmos que Deus está no controle de tudo. Simplesmente por sabermos que um dia todo joelho vai se dobrar. Inclusive o nosso. Em adoração. Alguns na marra. Nós, de livre e espontânea vontade. Se sua vida e seu discurso testemunham Cristo que reina sobre tudo, chamando os gentios à fé, mostrando na prática que a história não está na mão do caos, está na mão do Deus que controla tudo. Segunda coisa que eu aprendo, a necessidade de abandonar ídolos para não ser envergonhado diante de Deus. Os construtores de imagens serão envergonhados, mas Israel será salvo. Israel brilhará eternamente. Hernandes Dias Lopes, em um dos seus sermões, ele alertou para os ídolos modernos, o sucesso, o prazer, o poder. Esses ídolos modernos prometem uma salvação falsa. Jesus é o nosso Salvador, que destruiu os ídolos na cruz. E tudo isso quando ele simplesmente bradou: está consumado. Ali ele cumpriu a justiça divina. O êxodo da Babilônia, o futuro êxodo da Babilônia que Isaías está apontando, prefigura nossa libertação do pecado. Assim como Israel saiu da cidade dos falsos deuses, em Cristo somos arrancados do domínio das paixões, da autopromoção e da idolatria do eu. Aplique isso. Identifique os ídolos que você tem. Eu creio que muitos de nós temos ídolos, muitas vezes. É o tempo do celular mais do que com a palavra. É o excesso de entretenimento que acaba anestesiando a nossa alma e não buscamos no lugar certo o consolo. É a carreira que ocupa o lugar da obediência. É a família tratada como um fim último. Devemos buscar por identidade espiritual, não por uma busca de um status, de uma aprovação humana, daquilo que os homens querem. Todo ídolo tem uma liturgia, rotinas. Liturgia nada mais é do que isso, rotinas. Todo ídolo tem promessas. Promessas de felicidade, de controle, de relevância. Todo ídolo tem sacrifícios. Às vezes o tempo, às vezes o dinheiro, às vezes a nossa pureza. O que eu temo perder? Essa é a pergunta que preciso fazer. Nessa hora, precisamos olhar para Cristo. Precisamos aprender a reconhecer os nossos pecados, a nossa idolatria. Precisamos reconhecer até pecados específicos. É muito complicado quando nós oramos
perdoa-me, Senhor, pela multidão dos nossos pecados. Eu acho isso tão estranho. É bom que nós possamos enumerar. Se você lembrar qual foi o pecado que cometeu, enumere, fale, derrame-se diante de Deus. Inclua na sua vida combate claro, concreto contra a idolatria. Faça jejum das telas de televisão, de celular, de horários para coisas desta vida, e dedique tempo para Cristo. Deixe Ele governar o seu tempo. Pratique a generosidade contra o ídolo do dinheiro. Obedeça o Evangelho, mesmo quando isso traga prejuízo para você, prejudique sua imagem, suas finanças. Em família, ensine seus filhos a rejeitar o consumismo idolátrico por meio de conversas francas. Mostre o problema do excesso de propaganda, de merchandise, de marketing que nós temos. Isso está se tornando ídolo para muita gente. Tem muita gente que quando vê uma propaganda, já quer comprar o produto. Nem sabe se o produto é bom ou não, já vai comprar o produto. Ídolos. Ídolos. E essa resposta prática que eu acabei de falar, vai transformar nossa vergonha em glória. O que seria exposição e juízo, torna-se testemunho de graça. Quando confessamos e abrimos mão de nossos ídolos, e nos apegamos a Cristo, experimentamos uma graça maravilhosa, maravilhosa. Por fim, proclame o convite universal à salvação em Cristo. E isso nós só podemos viver se passarmos a evangelizar, a compartilhar o Evangelho com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com a nossa família, com os etíopes, com seus grilhões, com os de Sabá, com todos. Cada encontro que você tem, que nós temos, precisa ser um eco do olhem para mim, para Deus. Não é só um chamado genérico à religião, não é convidar a pessoa para ser parte da religião protestante ou batista, mas é uma fé explícita àquele que morreu e ressuscitou. Ao falar de Jesus, é preciso deixar claro o contraste com os deuses que não podem fazer nada. Jesus nos salvou. Ideologias, espiritualidades vagas, meritocracia religiosa, tudo isso jogue fora e mostre que somente Deus, que já anunciou de antemão, somente Ele cumpre sua palavra e tem autoridade para prometer salvação eterna. Há métodos práticos de nós fazermos isso, formando grupos para alcançar os confins da terra. Pode ser os pequenos grupos, pode ser sua família, pode ser ministérios focados a povos específicos, não importa. Precisamos proclamar este Evangelho, precisamos expor este Evangelho, precisamos orar mais por missões distantes, precisamos doar mais a missões, precisamos nos entregar mais. Então, proclame o convite universal à salvação, proclame o olhem para mim, para que as pessoas olhem para o Senhor, porque só no Senhor há justiça, só no Senhor há força. Quero concluir dizendo que em Isaías vemos o Deus soberano dobrando nações ante sua unicidade, envergonhando ídolos, convocando a salvação universal, onde todo joelho se curva, do Egito a Sebá, do exílio babilônico ao reino eterno. Yahvé salva o seu povo. Tudo isso vai culminar única e exclusivamente em Jesus Cristo. O ungido maior do que Ciro, maior do que Davi, maior do que Moisés, maior do que todos os outros tipos. Ele também se escondeu. Ele se escondeu em humilhação para revelar a sua glória na sua ressurreição como Salvador justo. Sua cruz justifica a semente de Israel. Não o Israel agora político, não o Israel físico, mas o Israel
espiritual. Ah, meu amado e minha amada, se você ainda constrói ídolos da autossuficiência, do status ou coisa parecida, ouça o chamado de Deus: olhe para mim e sejam salvos. Arrependa-se hoje, entregue-se hoje a Cristo, Ele que venceu a morte para dar a vida. Para aqueles que já são crentes, dobre os joelhos em renovada adoração, proclame às nações, leve este evangelho até os confins da terra. No milênio vindouro, ainda que depois de muito sofrimento na tribulação, pelo menos é assim que eu creio, essa visão de Isaías se completará plenamente. Venha a Jesus agora, viva hoje na presença do Senhor. E como o próprio Isaías diz no capítulo 55, no verso 6, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Que essa seja a nossa realidade, que possamos ouvir a esse Deus e nos voltar para Ele, voltando-se para o Deus que salva. Ele ainda continua apelando: olha para mim, olha para Deus, agora olhe para Jesus. Que o Senhor complete estas palavras em cada coração. Vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, Te adoramos. Pai, hoje talvez pela minha pequenez, não fomos profundos o suficiente, Senhor, mas suplicamos que Tu venhas completar estas palavras nos corações de todos que nos ouviram aqui e daqueles que hão de ouvir depois. Ó Deus, continue conosco, dirige nossas vidas, nos faça, ó Deus, a cada dia viver no centro da Tua vontade. Retire de nós, ó Deus, todo ídolo que possa existir em nosso coração, que possamos ter um coração puro, limpo, e que possamos olhar para Ti, Senhor, olhando para Ti o tempo todo, fixando, ó Deus, no Teu Filho, o autor e consumador da nossa fé. Leva-nos em paz para os nossos lares, derrama o Teu poder sobre nossas vidas. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, coração silenciosa. Encerramos o nosso culto nesta noite.